Você sabe o que é uma holding? Você sabe para que serve uma holding? Quais são as funcionalidades desse tipo de empresa? Você sabe quanto que custa montar uma empresa dessa natureza? E quais são as suas vantagens e as suas desvantagens? Para que você utiliza esse tipo de estratégia? Desde a pandemia, tem sido crescente o número de pessoas que procuram esse tipo de estrutura, principalmente para fins de planejamento sucessório. Mas essa não é a única razão da utilização de uma holding. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto e saber todos os detalhes que vão te ajudar a decidir se essa estratégia é boa para você ou não, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai obter informações práticas e úteis que vão ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Inclusive, se você tem uma dúvida específica e gostaria de ver ela respondida aqui no canal, posta ela para mim aqui embaixo nos comentários. E é claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim, quando eu gravar o vídeo para responder a sua dúvida, você vai ser avisado. Indo direto ao ponto, uma holding é uma empresa, é uma pessoa jurídica, mas que normalmente não tem atividade operacional. Ou seja, ela não faz uma compra e venda, ela não presta um serviço, ela não tem industrialização, ela não tem nenhuma atividade do dia a dia. Qual que é a função dessa empresa? Ou ser sócia de outras empresas ou ser detentora de patrimônio. E por que isso é utilizado? Por uma razão muito simples, a pessoa jurídica não morre, a pessoa física vai falecer, em algum momento a gente vai passar daqui para outro lugar. Mas a holding não, a holding é eterna. Enquanto a holding existir, ela vai ser a detentora daqueles bens que estão debaixo dela. Então esse princípio faz com que esse tipo de empresa seja útil para várias questões. Então eu vou te falar aqui alguns benefícios de você ter uma holding. O primeiro deles é o planejamento fiscal. Existe a possibilidade de você economizar no pagamento de tributos, principalmente quando você está falando de aluguel de imóveis ou compra e venda de imóveis. Então, dependendo da estrutura que você vier a montar, você pode obter um ganho fiscal e reduzir o pagamento de tributos que você faz sobre as suas receitas de locação ou de compra e venda de imóveis. Então, é uma estratégia muito considerada para esse tipo de situação. A segunda situação mais comum é o planejamento sucessório. Através da holding, você consegue transmitir os bens para os filhos com um menor custo fiscal do que seria se houvesse a necessidade de um inventário. O inventário normalmente custa muito caro, as alíquotas do TCD, que isso é o tributo causa-mortes, elas partem de 4%, chegam até 8% em alguns estados. Isso aí é sobre o valor real do patrimônio, não é sobre o valor venal, aquele que está na guia do IPTU. É uma avaliação que os estados fazem para poder precificar os imóveis, então isso sai muito caro e muitas vezes isso acaba inviabilizando até a realização do inventário, porque você ainda tem que pagar emolumento de cartório ou taxa judicial se o inventário for judicial, tem que pagar honorário de advogado, enfim. Nada, o inventário pode consumir 15, 20% do valor do patrimônio total. E estruturar isso em vida através de uma holding evita esse gasto lá na frente. Além de, evidentemente, você já ter acesso imediato ao patrimônio no caso de falecimento, não precisando do inventário. O terceiro ponto, que também é muito utilizado numa holding, é para você ter ela como uma estrutura de proteção jurídica dos bens. Por quê? Pensa só, uma vez que você tem uma empresa operacional e essa empresa tem dívida, todo o acervo patrimonial dessa empresa responde pelas dívidas. Mas se você, antes dessas dívidas serem contraídas, tiver extraído o seu patrimônio, constituído um patrimônio familiar e transferido esse patrimônio para os seus filhos, se essa sua empresa operacional amanhã vier a dever alguma coisa, ela não pode atingir o patrimônio dos seus filhos porque eles são outras pessoas, eles não respondem pelas suas dívidas. Então, é importante você pensar nessa questão da proteção jurídica de bens, principalmente se você tem empresa, mas é lógico que é importante frisar a seguinte questão. Não pense você que é possível fazer esse tipo de operação depois que a empresa está toda encalacrada, porque não é possível. Isso é fraude, dá processo criminal e é evidentemente que é altamente contra-recomendado você fazer essa situação depois da dívida já existente. Mas antes da dívida existir, é perfeitamente lícito, não tem problema nenhum, é inclusive estimulado pela legislação fiscal que concede benefício fiscal para determinadas situações. Tá, e quanto que custa abrir uma holding? Depende da finalidade social. Se ela tiver um objeto social imobiliário, o custo de abertura da holding tende a ser maior. Mas a economia fiscal no longo prazo pode ser que supere esse custo inicial que você teve para poder fazer esse tipo de constituição. Por outro lado, tem outras empresas que você tem um custo de constituição menor,
mas você tem uma carga tributária mais elevada lá na frente. Então, a análise de quanto que custa a montagem de uma holding depende de patrimônio para patrimônio e depende de objetivo para objetivo. Porque dependendo de um cenário você vai montar uma estrutura A e dependendo do cenário você vai montar uma estrutura B. E isso nós estamos falando de objeto social. Quando você pensa em objetivos do planejamento sucessório, do planejamento patrimonial, você abrange mais hipóteses ainda. Por quê? Porque você começa a trabalhar com tipos societários diferentes. Agora nós não estamos falando simplesmente se a empresa vai ser uma empresa imobiliária ou se ela vai ser uma empresa de participação societária. Nós estamos falando se essa empresa vai ser uma Eireli, uma sociedade limitada, uma sociedade por ações ou, enfim, qualquer outro tipo societário que possa ser utilizado, apesar que os outros são mais incomuns no direito brasileiro. O fato é que o custo de se abrir uma holding é muito variável. Não existe uma forma de se falar o seguinte, uma holding custa X mil reais. Não é assim que funciona. A holding é um trabalho extremamente personalizado e que vai depender fundamentalmente do volume de patrimônio que você tem e também dos seus objetivos com aquele patrimônio. Eu queria te pedir uma gentileza, queria te pedir para você me dar um feedback se você está gostando desse conteúdo. Se você estiver gostando, dá o seu like. E se você estiver tendo alguma dúvida, se tem algum ponto que não está ficando suficientemente claro para você, posta a dúvida para mim aqui embaixo nos comentários que eu prometo gravar outro vídeo para você. Eu queria te falar agora sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de procedimento. As vantagens, como a gente já falou, elas estão intimamente ligadas com os objetivos. Ou seja, você vai economizar tributos, vai proteger juridicamente os bens, vai eliminar a necessidade de inventário. Existem outros ganhos que você pode obter, como por exemplo a organização administrativa, economias administrativas, maior poder de barganha bancário, enfim, mas as três principais vantagens da holding são essas: economia tributária, proteção patrimonial e planejamento sucessório. Mas a holding também tem desvantagem. Quais são essas desvantagens? A primeira delas é se você fizer um planejamento errado, planejamento tributário errado, você pode acabar pagando mais imposto na holding do que pagaria na pessoa física. Então isso é um problema. Se você não souber fazer exatamente como tem que ser feito, pode ser que você aumente o seu custo ao invés de reduzir. O segundo ponto específico é que alguns empresários querem colocar todo o patrimônio dentro da holding. Isso é uma vantagem quando você está privilegiando o aspecto do planejamento sucessório. Mas a retirada da sua casa de morar, da sua residência, ou seja, do seu bem de família, para poder incorporar ele dentro da empresa, retira a proteção legal do bem de família desse bem. Ou seja, aquele imóvel que era impenhorável por ser a residência familiar, passa a ser um imóvel de uma empresa. E imóvel de empresa não possui proteção legal contra a impenhorabilidade. Ele vai possuir outras proteções legais, mas não contra a impenhorabilidade. Então é uma segunda desvantagem, principalmente quando a gente está falando do imóvel da residência. Os demais imóveis eles já não têm essa proteção legal, então esse cenário que eu estou trazendo aqui não se aplica. Uma terceira desvantagem de uma holding são as suas despesas administrativas. Afinal de contas, uma holding é uma empresa. Então ela tem que ter contabilidade, tem algumas taxas para poder serem pagas, então ela tem uma despesa mensal aí que vai variar de contador para contador. Alguns contadores cobram um valor um pouco mais alto, outros cobram um valor um pouco menor, depende do tipo societário também que está sendo adotado, se é uma Eireli, se é uma limitada ou se é uma SA, mas o fato é que vão existir despesas mensais, ainda que sejam diminutas. Então é importante que você tenha isso em mente, porque esse valor todo que está sendo construído com a estruturação de uma holding, ele precisa ser superior ao gasto que você vai ter para poder implantá-la. Tá bom, tudo bem. Então se você chegou até aqui e achou que essa estrutura é a estrutura recomendada para você, você deve estar se perguntando como é que eu faço para abrir uma holding. Abrir uma holding não é simplesmente constituir uma empresa. Existe toda uma série de atos jurídicos subjacentes que vão te ajudar a atingir os seus objetivos. Então a holding, quando a gente fala no mercado, vou abrir uma holding, na verdade o que a gente está falando é eu vou fazer um trabalho de planejamento sucessório e planejamento patrimonial. E esse trabalho, ele tem um dos seus elementos, a figura da holding. Mas existem outros elementos que passam em volta dele que vão dar efetividade, que vão fazer com que você consiga atingir aqueles objetivos que você efetivamente descrever para o seu advogado ou para o profissional que estiver ajudando a montar essa estrutura. E se você conhece alguém que está pensando em montar uma holding, ou às vezes não está pensando, mas que você sabe que ela tem um patrimônio que necessita desse tipo de cuidado, encaminhe esse vídeo para essa pessoa,
pode ser útil para ela, pode ajudar essa pessoa e também ajuda a crescer o canal. E quanto mais eu crescer o canal, mais eu produzo conteúdo de qualidade para você. Eu queria também te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para você ser avisado todas as vezes que eu lançar novos vídeos como esse. E não se esquece também, se você gostou, de dar o seu joinha aqui embaixo. Clica aqui que você ajuda a gente bastante. Por último, eu queria te fazer um convite. Vai lá embaixo na descrição desse vídeo e visita lá no nosso link a área de materiais para downloads. Lá tem muita coisa útil e é totalmente grátis, vai te ajudar muito a reduzir os riscos jurídicos da sua empresa. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.